Pessoal, acabou caindo aqui o celular, desligou. Eu ainda tô com bastante bateria e tava falando dos missionários e pastores, né, que todo mundo agora quer ser pastor e missionário, mas que é um cargo que traz encargos. E eu estava falando que o pastor antigamente, um missionário deixava, né, um homem ou uma mulher de Deus, deixava um casal de Deus, deixava às vezes sua família, seus pais, seus parentes, seus amigos na sua cidade, nos seus lugares, sua terra, assim como fez Abraão, e ia para um lugar onde Deus o orientava a ir, né, onde não tinha uma igreja cristã ou evangélica, protestante, como queira chamar, e começava ali uma pregação num lugar, numa casa, ou embaixo de uma árvore, ou numa praça. Começava ali a pregar e começava a ganhar almas, né? Sofria, chorava, passava fome, necessidade, dormia no chão, era agredido fisicamente e verbalmente pelos católicos, né? Pela Igreja Católica, né? Membros da Igreja Católica, porque houve um tempo que a Igreja Católica perseguiu severamente o povo de Deus, né? Matou os crentes. Teve um evento chamado... eu esqueci o nome agora. Tanto para pessoas que eram de religiões de matriz africana, quanto para os evangélicos, né? A incisão não, tinha um outro nomezinho, onde os papas mandavam matar essas pessoas queimadas em fogueiras, né? Eu esqueci o nome agora, mas muitos vão saber. E muitos crentes estavam estudando, pesquisando sobre isso esses dias aí, escutando um texto, uma parte de uma reportagem sobre isso. E muitos morreram, né, para levantar igrejas nessas circunstâncias aí, pessoal. Longe de tudo e de todos. Imagine, se fosse o casal, ainda menos mal. Mas imagine também você ver sua esposa e filhos passando dificuldade, não tinha dízimo, não tinha oferta para sustentar, né? E não tinha nada, só Deus mesmo, só por Deus, né? É claro que Deus é a provisão para tudo, né? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E depois, quando ele conseguia uma quantia, né, significativa de pessoas ali, né, que montava-se uma igreja, a igreja central que enviou aquela igreja, aquele missionário, enviava um homem ou uma mulher, um homem geralmente, né, para ser o pastor daquele grupo que o pobre do missionário chorou tanto, sofreu tanto, né, para poder angariar aquelas pessoas ali para o reino de Deus. E ali ele era obrigado a partir para outro lugar na mesma circunstância ou em circunstâncias piores, pessoal, e sofrer as mesmas coisas ou coisas piores para elevar a igreja de Cristo, para fazer crescer o reino de Deus na terra, para crescimento do reino de Deus na terra. E hoje eu vejo, e muitos desses pastores não levavam a sério, não faziam uma coisa como hoje ainda. Porque isso, pessoal, lembre-se de Judas. Pastores, pessoas que estão no meio do evangelho e são ladrões, são, sabe, pessoas maus, perversas, que não se converteram ao evangelho de Cristo. O genuíno evangelho de Cristo dos apóstolos existe desde aquela época de Cristo, pessoal. Judas não se converteu. Mesmo depois dele ter vendido Jesus, se ele se arrependesse, haveria perdão para ele. Existia um ladrão na cruz do lado do Senhor Jesus Cristo. Aliás, existia dois. Um se arrependeu e o outro não. E um crime para levar você à cruz, né? A crucificação era um crime bárbaro, ou muitos crimes bárbaros, pessoal. Era uma pessoa sem escrúpulo nenhum, uma pessoa que praticou todo e qualquer tipo de crime, né, na face da terra, naquela região. Ele era levado à morte de cruz. Então, pessoal,
Aquelas pessoas eram pessoas perversas. E Jesus estava ali por nós, que muitas vezes fazemos isso, muitos de nós. E a Bíblia nos chama de homens maus e perversos desde a sua criancice, né? Naquele texto que ele diz, olha, se o seu filho pedir um pão, você dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, dará você uma serpente ao seu filho? E ele responde, a palavra de Deus mesmo responde, diz que claro que não, né? Ainda se vós que sois mau e perversos desde a sua criancice, não tem ninguém bom na face da terra, né? Se vós que sois mau e perversos desde pequeno, né, sabeis dar boas dádivas aos vossos pais, né, aos vossos filhos, aliás, né, quanto mais o Senhor que é bom. Quando o jovem rico chegou até Jesus, disse: bom mestre, o que farei eu para ter o reino dos céus? Bom mestre. Ele olhou, se voltou para o homem e o jovem rico e perguntou: por que me chamas de bom? Né? Bom só há um que está no céu, meu Pai que está no céu. E ele também disse que ele e o Pai eram uma só pessoa. Era como se ele estivesse perguntando: tu estás reconhecendo a pessoa do Pai em mim? Ou tu está realmente só querendo falar com lisonjas, né? Querendo puxar o meu saco, né? Então, pessoal, nós somos maus e perversos. Você pode querer dizer que não, mas é. É a Bíblia, é Deus que diz, é a palavra de Deus que diz, não sou eu. Eu sou mau e perverso. Eu estou buscando, né, me aperfeiçoar, me santificar, ser santo, pessoal. Não é aquele ser de asinhas, né, com a argolinha na cabeça, não, com a áurea na cabeça, não. Né? Ser santo quer dizer, traduzido, é ser separado, se afastar. Tem um prostíbulo ali, tem uma boca de fumo, tem um boteco, tem homens e mulheres fazendo coisas que vai desagradar a Deus. Você está fora daquilo, você se afasta. Você procura se afastar do mal, como Jó fazia, íntegro, reto, justo, que se aparta do mal. Isso é ser santo, quando diz a palavra, sejais santo como eu sou santo. Então esses homens, os missionários, era como Paulo fazia, ele erguia uma igreja aqui, viajava para outro canto, erguia. Paulo foi um grande missionário de Deus. Pedro foi um homem também de missões, né? Os apóstolos foram homens de missões. Aí depois ele montava a igreja. Lembra das igrejas da Ásia? Lembra da igreja que estava em Corintos, né? Em Filipenses, os filipenses, né? Os tessalonicenses. Isso eram igrejas que estavam ali, que Paulo se referia nas suas cartas. Ele ergueu abaixo de Deus, né? Pregando o evangelho, ele ganhou pessoas e deixou ali uma pessoa como pastor e partiu para outro lugar. Isso é ser missionário. Hoje eu vejo missionária tal, minha missionária, meu missionário, eu fico de boca aberta. Qual é a missão que esse homem, que essa mulher está fazendo? Não está fazendo missão nenhuma. Toma vergonha na tua cara, que tu não sai da tua casa, tu não faz missão nem na porta da tua casa, nem com teus vizinhos. Como que tu é missionário, missionária? Toma vergonha na tua cara, porque quando tu diz que tu é missionária, Deus vai cobrar tuas missões lá na terra, lá no céu. Se tu queres ser missionário, não seja missionário de igreja. O que é que eu estou... Missionário de igreja, gente. Veja onde chegamos, onde chegou a igreja de Cristo nos últimos tempos. Missionário de igreja. Já pensou? O que você faz? Estou fazendo a obra de Deus. Eu estou fazendo a obra de Deus. Onde é que você faz? Vou pregar em tal canto, em tal igreja, em tal igreja. Não, meu filho, você não está servindo a Deus com isso, não. Você está servindo aos seus próprios propósitos. Porque você tem preguiça de ir, tem medo de ir, não tem coragem de ir, não tem caráter de ir num hospital, num leprosário, numa boca de fumo, numa penitenciária, num presídio, numa delegacia pregar o evangelho. E eu também estou encaixado nessas coisas. Agora, só que eu não estou dizendo que eu sou missionário. Eu quero ser servo. Eu quero ser. Quero ser estar no pretérito do presente, do passado, do futuro.
quero ser. Então nem eu sou ainda. E era para ser. Então vai ser me cobrado também. Se eu morrer hoje agora, sem fazer isso, porque eu sei que é a minha missão, eu vou ser cobrado de Deus. Afastai-vos de mim, maldito, porque eu vos não lhe conheço. E olha que eu, pela misericórdia de Deus, já ganhei gente para o Senhor. Eu já preguei, já parei com pessoas na rua, não estou tocando trombeta, mas aquilo que Deus colocou na honra e a glória para o Senhor. Eu vim de um círculo de oração, encontrar uma pessoa, começar a pregar para ela, de frente de uma igreja, na rua. Começar a pregar para ela, Deus me dá a palavra, né? E eu perguntar, porque eu não perco tempo também. Quando eu prego para uma pessoa, eu não perco tempo de perguntar a ela se ela quer aceitar a cruz. Não é aceitar Jesus, é aceitar a cruz de Cristo. Porque aceitar Jesus é maravilhoso, é bom demais. Oxi, aceitar Jesus é mel da chupeta, filho. Ele disse, aquele que quiser vir após mim, tome a sua o quê? Seu Jesus e me siga, é? Não, tome a sua cruz e me siga. Toma a cruz de Cristo. Na minha ajuda, toma a minha. Eu tenho que tomar vergonha na cara. Eu tenho que realmente servir a Deus, que eu não estou servindo, né? A igreja que eu congrego é aqui embaixo. E já tem mais de uma semana que eu não vou nela. Se Jesus voltasse, eu estava servindo a Jesus dentro da minha casa? Não, eu estava no inferno. Eu estou dizendo isso e a palavra é uma espada de 2 gumes. Corta lá e corta aqui. Corta aqui primeiro. Não é corta lá e corta aqui. Na verdade é corta aqui e corta lá. Então, meus irmãos, pare com esse negócio de missionário. Se você só visita a igreja, vai pregar em igreja, você não é missionário, não é missionária. Você é até um pregador. Tá entendendo? Se esse for o seu chamado de pregar em igreja, mas veja lá, que Paulo não pregava só em igreja. Qual dos apóstolos só pregava em igreja? Vou pregar na igreja de Éfeso, vou pregar na igreja de Filipenses, de Coríntios. Não, eles pregavam por onde ia passando. E para as igrejas que eles já passaram, eles mandavam cartas. Entendeu? Eles mandavam cartas até lá, que a carta já existia. Eu não sei como era o sistema de correio, né? De postagem de correio. Não tinha mensagem de texto, não tinha WhatsApp, né? E hoje tem tudo e a gente não faz. Já pensou, gente? Já pensou como nós estamos? Vocês estão vendo o que está acontecendo no Brasil e no mundo? Vocês já pararam para perceber quantas coisas têm acontecido nos últimos tempos? De 10 anos para cá. Veja no Brasil. Perceba que todo ano acontece uma tragédia num local do país. Esse ano, novamente no Rio Grande do Sul. Aquelas enchentes já matou não sei quantas mil pessoas. Não sei quantas mil pessoas, não me perdoe, Jesus. Não sei quantas pessoas. E eu estava olhando um vídeo que me mandaram, que a minha irmã me mandou até, lá do estado de Pernambuco. Ela é evangélica. De uma irmã pregando sobre o Rio Grande do Sul e sobre outras partes do país que iriam acontecer. E aí está acontecendo. Essa é uma serva de Deus. Porque tem pessoas que também é para pregar nas igrejas, sabe? Porque as igrejas estão mortas. Paulo também pregou nas igrejas, quando ele mandou as cartas, ele pregou indiretamente para igrejas que estavam mortas, né? João estava na ilha de Patmos e não pôde pregar. Como ele não pôde pregar lá, Deus enviou ele a escrever cartas às 7 igrejas da Ásia, né? Então, meus irmãos, é uma coisa séria. Então, vocês viram, vão ver o primeiro vídeo que eu gravei. Fala sobre cuidar dos animais, porque os animais servem para a nossa manutenção, né? Os animais servem para a nossa alimentação, para até companhia. Está tudo escrito, viu? Está escrito lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 10, né? Aí vai ter as referências, né? Está em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Está em Deuteronômio também. Esqueci agora o texto, onde está. Mas está lá também. Se você for nas referências, você vai ver. Então, meus irmãos, eu principalmente, tenho que fazer aquilo que Deus manda.
Minha chamada é uma chamada muito árdua. Tenho tido muitas lutas devido a essa chamada, que eu creio que é em presídios, em bocas de fumo, em lugares que muita gente não quer ir. Então, meus irmãos, é isso aí. Fico nesse vídeo, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe. Vou começar um outro, né? Tudo de bom, a paz do Senhor Jesus. Boa tarde.